Bom dia, galera do coração. Como que vocês estão? Tá tudo bem? Nós aqui do Bom Dia com a Rizomar estamos super contentes porque hoje, nessa terça-feira, o grande Deus nos deu mais um dia, uma oportunidade de exercer, né, todas as nossas atividades e conseguir os nossos objetivos. Como que vocês estão? Tá indo tudo bem? Tem traçado metas? Tem conseguido os objetivos? Vamos lá, precisamos fazer o nosso melhor. Se você ainda não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscreva no canal, dá um like, que é muito importante. Se você gostar, repasse o link, né, para que outras pessoas também se inscrevam aqui no nosso canal Bom Dia com a Rizomar, tudo bem? Vamos lá então. O nosso primeiro texto de hoje fala o seguinte, gente, ó. A comparação é a morte da alegria. Fazendo valorizar mais os outros e menosprezando a si mesmo. Então, a mensagem especial do nosso Bom Dia hoje é para dizer a você o seguinte: valorize-se mais. Pare de ficar olhando a grama do vizinho. A grama do vizinho sempre parece muito verde. Quando você chega lá perto, é uma grama sintética, né? Então, se valorize mais. Pare de ficar olhando os outros e achando que as outras pessoas são mais importantes do que você. No palco da existência humana, você nasceu de maneira espetacular. Desenvolva então a sua parte da melhor maneira possível e faça ali então um espetáculo maravilhoso, tá bem? Muito bem, vamos lá então para a nossa ilustração, atrelada a essa nosso primeiro pensamento, que diz o seguinte: numa aldeia bem próxima ali, numa cidade, num lugarzinho bem simples, numa cidade assim bem pequena, morava-se então um jardineiro. Os jardins daquele homem era muito exuberante. As flores, nossa, eram flores assim, variados matizes. Todo o jardim que ele fazia ficava impecável. O nome dele era Marcos. Só que Marcos tinha um problema muito grave, muito sério. Ele sempre ficava se comparando com os demais jardineiros. E tinha um jardineiro ali chamado Antônio. Os jardins do seu Antônio também era muito assim, bem cultivado. Ele era uma pessoa muito expressiva, né? Demonstrava muita alegria pelo que fazia. Marcos não. Os jardins de Marcos eram assim impecáveis, mas pelo perfil do senhor Antônio, Marcos ficava pensando: eu queria ser tanto como o Antônio. E aquilo não era algo muito simples. Às vezes a gente vê as pessoas com essa postura e a gente pensa: deixa de ser bobo, para de ficar se comparando. Não, aquilo se tornou para Marcos como se fosse assim, algo muito prejudicial à sua saúde. E ele não conseguia ver nele mesmo o valor. E ele sempre costumava ver o valor dos outros. Aquilo se tornou algo tão pesado que certa vez Marcos, caminhando por ali, ele ficou sabendo que ali naquele local morava um senhor muito idoso, mas muito sábio. E ele foi ter com esse senhor. Chegando lá, ele explicou toda a sua situação, como se aquele senhor fosse um psicólogo, para poder ouvi-lo e orientar, né, da melhor maneira possível o seu trajeto de vida. E aí ele explicou, abriu o coração, né, se emocionou bastante. Disse que realmente ele tinha capacidade de desenvolver, mas ele sempre ficava olhando os outros. As outras pessoas, né, era sempre em destaque para ele, e ele sempre se diminuía. Aí aquele senhor bem idoso começou então a ouvi-lo. Depois que ouviu tudo, ele falou: olha, eu vou apenas te contar uma história. E aí o Marcos pensou: o que será, né? Qual será a história que ele vai me contar? E aí aquele senhor começou gentilmente a contar a história de um fazendeiro. O fazendeiro, ele tinha ali a sua enorme fazenda. Ele tinha 2 animais muito especiais, que seria então, no caso, um burro. Aquele burro, ele carregava muita cargas, né? Era assim um burro muito forte. Aquele fazendeiro amava demais aquele burro, porque ele era assim era muito importante para aquele desenvolvimento daquela fazenda. E aí então também não tinha só o burro. A vida é sempre assim, a moeda tem os 2 lados, cara e coroa. A vida também tem os 2 lados, né? Nós precisamos nos valorizar e aprender aquilo que nós temos nas mãos para desenvolver da melhor maneira possível.
Aquele burro tinha todo o prestígio ali com aquele fazendeiro, porque ele desenvolvia a sua função de uma maneira muito especial. Mas naquela fazenda também tinha um enorme cachorro. Era um cachorro muito brincalhão. Quem tem cachorro em casa sabe, né? Nós temos a Drica é uma fofa. E aquele cachorro brincava com as crianças e corria, protegia a fazenda. Ele não tinha força que aquele burro tinha, mas ele tinha as qualidades necessárias para desenvolver a parte que lhe cabia. Aí então, aquele sábio mostrou para aquele rapaz, para o Marcos, a importância do burro e do cachorro. Mas aí ele mostrou no desenrolar da história que o burro, certa feita, também começou a olhar para aquele cachorro e ficou muito decepcionado. Falou, só eu que trabalho, só eu que fico carregando essas cargas, eu não quero, eu quero ser igual o cachorro. E de repente agora empancava, o dono colocava ali a carga sobre ele, ele não ia nem para frente nem para trás. Ficou assim, não queria mais carregar então as cargas. Ele queria brincar como o cachorro, né? Brincar com as crianças, correr pela fazenda, tal. Não deu nada certo. Não deu nada certo. Passaram-se ali uma semana de muito prejuízo, e aí então o dono, o fazendeiro, começou a conversar como se estivesse conversando com um ser humano. Falar para o burro, olha, você é tão importante quanto aquele cachorro. Você é importante pela sua força, por tudo que você desenvolve aqui, que me ajuda muito. Você é muito especial para mim. E aí começou a mostrar também as qualidades do cachorro. Ambos tinham os seus valores. Moral da história. No final, aquele sábio pôde dizer então a Marcos que ele deveria agora verificar o seu valor e tomar a decisão de seguir em frente de maneira especial, ok? Da mesma forma, então, o nosso Bom Dia de hoje fala a mesma coisa. Muitas vezes nós só olhamos as coisas dos outros, valorizamos as coisas dos outros e menosprezamos aquilo que nós somos e naquilo que nós temos. Então, devemos tomar cuidado com isso, né? Tanto o burro quanto o cachorro daquele fazendeiro, eles eram de extrema importância. Marcos e o seu Antônio, de igual modo. Eu e você também. Então, vamos nos alegrar com aquilo que somos e com aquilo que temos, tá bem? Eu finalizo, então, dizendo o seguinte: a comparação é a morte da alegria. Entender? A comparação é a morte da alegria. Todos nós, seres humanos, temos um papel especial, por isso que nós nascemos nesta geração. Aprenda a se amar mais, a se valorizar mais. Acima de tudo, colocar Deus como princípio, né? Como objetivo maior, e as demais coisas serão acrescentadas, tá bem? Muito bem, galerinha do coração. Um beijinho para vocês e eu volto na quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal.